Vamos ministrar a palavra do Senhor. Quantos estão prontos para a boa palavra do Senhor? Eita, pastor, vem mais, vem mais. É um tempo de polda. Eita, que povo animado com a polda. Aleluia. Eu estou crendo. A versão aí da mídia está NVI, tá? Show. Põe aí para mim Marcos, capítulo de número 3. Nessa noite, eu já digo o versículo. Amém? Eu quero falar nessa noite através de uma rápida palavra da parte de Deus. Eu quero que vocês recebam com carinho no coração de vocês. É uma palavra simples, sem muita profundidade teológica, mas é uma palavra direcionada. Amém? Para nós, para esse momento. E eu quero que vocês recebam com amor. A Bíblia diz que nós devemos acolher a palavra que é em nós enxertada com mansidão. É o mesmo que humildade. É uma palavra de Tiago que eu estou falando. Tá certo? Devemos acolher a palavra que é em nós enxertada com mansidão, com humildade. Então receba essa palavra com mansidão. Amém? E eu creio em nome de Jesus que Deus tem coisas grandes a fazer. Está nos preparando para algo muito bom. Deus está nos preparando para algo muito bom. Porque é Deus. Se fosse outro não seria. Mas como é Deus é algo muito bom. A Bíblia diz que dele, do Pai das luzes, procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus muda? Deus mudou? Então dele procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Quem quer boa dádiva de Deus? Seja o que for, que venha do Senhor, sempre será bom. Embora Deus te diga assim, eu tenho algo para você, mas eu não vou te dizer o que é. Você quer? Você pode fechar os olhos e dizer, manda, Senhor. Deus nunca, simplesmente nunca, vai nos dar algo que nos coloque em tristeza, angústia, amargura, prejuízo. As suas boas palavras, elas sempre são direcionadas a nós com a intenção de nos fazer o bem. Aquilo que está escrito em Jeremias, eu não lembro se é 30, não lembro o capítulo 29, não estou lembrado. Se alguém lembrar, que diz, eu sei quais são, só eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Plano de lhes fazer bem, de lhes fazer prosperar, não de lhes causar mal. É tremenda essa palavra, é o mesmo que diz em Tiago, é muito semelhante. Dele procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sempre Deus tem bons planos, boas dádivas. Se essas coisas não estão caindo sobre nós, não estão acontecendo, é porque nós não estamos crendo. Quando não cremos, não buscamos. Quando não buscamos, não temos. É aquela mesma regra, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir, né? Se a palavra não vem, se ninguém busca, a palavra não vem se você não busca. Se você não crê, não acontece. Mas se nós buscamos, ficamos fortalecidos e cremos. Assim vai acontecer em nome de Jesus, amém? Que o espírito de fé possa restaurar tuas convicções em nome de Jesus. Quero ler o primeiro texto. Nessa noite eu quero falar em poucas palavras sobre comunhão. Comunhão, você está aqui comigo? Obediência, submissão e autoridade. Tá certo? Não vou entrar teologicamente nas vertentes bíblicas que a gente crê e já ministramos, não. É uma palavra rápida, mas eu vou falar sobre comunhão, a importância da comunhão, a importância da obediência na comunhão e os bons resultados da submissão que nos leva a exercermos a nossa autoridade. Tá certo? É uma palavra doutrinária? É sim. É uma palavra doutrinária. Porque o Senhor, Ele deseja fazer algo novo. Para Deus fazer algo novo, Ele precisa podar. Domingo falamos sobre santificação, sobre detalhes de como nós devemos servir ao Senhor. Não é só fazer a coisa certa ou você ser a pessoa que Deus chamou,
mas é fazer como Deus quer que façamos. Nunca foi sobre nós. Quem está aqui? Por mais que pareça, sempre é sobre Ele. Não se trata de nós, se trata dEle. Então, amados, se essas palavras estão sendo dadas assim, é porque Deus tem um plano para melhorar algo. Ah, pastor, mas lá vem doutrina de novo, lá vem açoite. Amados, eu quero ser específico com você, que o Senhor deseja e está fazendo no nosso meio purificação. Você crê nisso? Quem crê? Oh, mas Deus é amor, é a graça, eu sei. É amor, Jesus é maravilhoso, mais sublime do que o céu. Deixa eu dizer algo para você. No Evangelho de João, não precisa colocar aqui. Quem tem Bíblia física aí? Ainda traz Bíblia física? Ou até mesmo quem tem no celular, tablet, aplicativo. Se você colocar aí, eu não vou ler, mas você pode abrir. João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Só confirmar aqui. Isso, João 2. Se você ver acima do versículo 13, na NVI é acima do versículo 12. Mas na maioria das Bíblias, acima do versículo 13, tem uma notinha. Jesus, já encontraram? Jesus o quê? Purifica o templo. Tem uma nota que vai contar a história de como foi que Jesus purificou o templo. Aí tem gente que pensa que ele chegou e disse assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Não, não foi isso. Também não diz que ele deu pão e peixe. A Bíblia diz aí nesse capítulo, no versículo de número 15, se você prestar atenção, começa dizendo que ele fez um chicote de cordas. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, inclusive aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombos. Ele bagunçou a mesa dos cambistas e virou e açoitou. É o único momento na Bíblia, no ministério terreno de Jesus, que fala disso. Purificação é exatamente tornar puro, tirar o que é impuro. Na purificação do templo, Jesus, ele não usou palavras brandas, ele fez um chicote, literalmente um chicote de cordas. Para aquele momento de purificação do templo, foi assim. Às vezes ele teve que também falar de forma muito dura para purificar o coração daqueles que estavam ouvindo. Vocês estão comigo? Quem diz amém para essa palavra? Aleluia. Eu estou vendo algumas pessoas olharem para mim e eu estou lembrando exatamente desse olhar quando eu era criança, que meu pai chegava, minha mãe contava todas as fofocas do que a gente fazia. A gente ficava com aquele olhar de gato de botas assim. Mas não, amados, é uma palavra leve. Amém? Vamos ler Marcos 3. Aqui pode botar na NVI, Marcos 3, do 3 ao 15, por favor. Marcos 3, do 3 ao 15, diz assim: Jesus disse ao homem da mão atrofiada, Marcos 3, do 13 ao 15. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para, diga junto dele, mais um. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, junto dele, com ele, fossem enviados a pregar, só mais um, e exercessem o quê? Primeiro Jesus chama, depois eles ficam junto dele. Você está comigo? Em comunhão com ele. Depois Jesus os envia e eles exercem. Nada é por acaso na Bíblia, nada foi escrito por acaso, nenhum versículo está perto do outro por acaso. Então nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero tirar como base esse texto. O primeiro texto, a gente vai ler alguns outros textos, não tantos, eu vou ser breve, para falar a respeito da importância da comunhão. Eu quero começar só com essa pequena introdução falando da comunhão, porque a gente fala muito sobre ter comunhão, amar a presença. É como se a gente dissesse assim de forma bem descuidada, né? Não, ore mais. Se nós dissermos ore mais, quase ninguém
vai levar esse ore mais, esse conselho a sério e vai orar mais. A não ser que seja alguém que já tem uma vida de oração contínua. Às vezes nós precisamos parar, falar da importância da oração e falarmos também dos perigos de uma vida sem oração. Aí às vezes a gente desperta e corre e vai orar. Quando se aborda também alguns resultados negativos e alguém se identifica sobre uma vida descuidada de quem não ora. Então, quando nós falamos sobre comunhão, tenha mais comunhão, busca comunhão. E eu falo de algo mais profundo do que a comunhão, é a intimidade. Quando Jesus chamou os apóstolos, pode ter certeza que eles tiveram muita intimidade com Jesus, muita. Os discípulos, num geral, todas as pessoas que seguiam Jesus, o amavam, chamavam de Rabi, Rabone, os que ofertavam, os que glorificavam, os que ouviam, eles tinham comunhão com o Senhor. Sempre que Jesus estava perto deles, havia um certo nível de comunhão, mas era pouco. Mas os apóstolos tinham intimidade. A intimidade é diferente da comunhão. É só no nível da intimidade que nós acessamos os tesouros, as riquezas que estão escondidas em Cristo. Você está aqui comigo? É só na intimidade. Na comunhão, nós temos um bom relacionamento. Na intimidade, os céus se abrem. Na intimidade, nós damos a Deus a permissão dele intervir em nossas vidas, família, casamento. Às vezes estamos chorando, faz alguma coisa, e às vezes nada é feito. Não é porque Deus não esteja ouvindo, não é porque Deus não seja poderoso para fazer, porque a Bíblia diz que a sua mão não está recolhida, nem muito menos ressequida para que não possa abençoar. Ele pode. É o nível da nossa busca, é o nível da nossa união com Ele que está pouca. São princípios espirituais imutáveis. Isso não vai mudar só porque nós estamos sofrendo muito, ou porque a minha causa é realmente uma causa grande, a minha dor é muito profunda. Deus, pela sua misericórdia, não, amados, é necessário nós acordarmos para esse tempo. Já falamos isso aqui. Eu tenho comunhão com a minha esposa em qualquer lugar. Eu tenho comunhão com ela aqui na igreja, às vezes na hora da ceia. Aí está aqui, eu dou um beijo nela, ela me dá um beijo. É mais eu que beijo, né? Eu dou um cheiro nela, ela é durona. E quando a mulher é durona, o homem fica mais meloso, né? A gente tem comunhão, a gente conversa, a gente brinca, na presença de qualquer um. Mas intimidade, a intimidade é para duas pessoas, só. Agora voltando aqui para Jesus, da intimidade de Jesus com os apóstolos, houve muita intimidade na relação da amizade, intimidade pessoal entre eles. Se você ler com cuidado nos evangelhos, você vai ver que bem no início do ministério terreno de Jesus, a Bíblia fala em muitas passagens, em muitos momentos, que Jesus ficou com eles ali dias. Jesus foi para Cafarnaum e ficou ali muitos dias com eles. E não diz que aconteceu nada, diz que Jesus ficou com eles. Jesus, ele tinha muita comunhão e intimidade com aqueles que estavam com ele. A ponto de Jesus andar na casa de Pedro, comer na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. A ponto de Jesus ter uma amizade muito chegada com Lázaro e Maria e Marta em Betânia. Vocês estão lembrados disso, né? Havia muita intimidade. Maria ficava aos pés de Jesus, Maria ficava aos pés de Jesus, deitada. Jesus ministrava para a multidão e estava ali ministrando para Maria, talvez mais alguém ali ouvindo de perto, mas era ela que estava mais perto. Amados, isso é um nível maravilhoso de intimidade e Deus ama. Essa intimidade, amados, ela gera proteção. Falo pelo Espírito. Esse nível de intimidade gera proteção. São princípios de Deus que são imutáveis. Quanto mais perto dele estamos em comunhão, mais ele nos protege. Mas nós ficamos protegidos. Eu sei que no Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra. Eu sei. Mas há um nível mais profundo na palavra. Que quando estamos íntimos do Senhor, Ele cuida de nós perto dos olhos dele.
nos ensina de perto. E a proteção, ela não está só, amados, nos cobrindo no sentido de nos proteger de ataques diretos de Satanás, de acidente de carro, de doenças mortais. Não. Essa proteção também, ela vem, amados, no sentido de Deus nos guiar com os olhos. Por aí não, por aqui. Não faça isso não, faça isso. Esse nível, escute, é o que todos nós queremos. Que o Senhor nos dê instruções claras a respeito disso, do meu casamento, o que é que eu estou passando com a minha esposa, o que é que eu estou passando com o meu marido, o que é que eu estou passando com os meus filhos, o que é que está se passando na minha vida financeira, o que é que está se passando na minha saúde, o que é que está se passando aqui, por que é que eu não me levanto, por que é que eu sou tão tendencioso a cair sempre no mesmo pecado. Amado, deixa eu dizer uma coisa para ti. Nunca foi sobre nós, sempre sobre Ele. É perto dele que nós adquirimos tesouros. Para Deus é muito fácil resolver esses problemas. Para a gente é que é difícil buscar esse nível de intimidade, de colar nele. Essa intimidade nos protege. Essa intimidade nos empodera. Essa intimidade nos faz, amados, capazes de andar no nível de obediência que Deus... Que a gente vai falar sobre obediência. Estou falando sobre comunhão, eu vou entrar logo na obediência, porque a hora está avançada e o tempo aqui é pouco na terça. Mas, amados, nós precisamos obedecer no amor, através do amor. Eu falei aqui e vou repetir para você, não faz mal eu repetir a mesma coisa que eu falei. A nossa obediência, a obediência no geral, não depende do esforço humano. Pode até parecer, tem muita gente enganchada com isso, mas a obediência não depende do esforço humano, depende de uma decisão humana e uma cooperação com a capacitação divina que só vem por meio da intimidade. Esse é o segredo, porque muitos não conseguem se levantar. Eles querem servir a Deus, eles querem fazer o que é correto, mas não conseguem, porque eles entenderam que obediência, entenderam de forma equivocada que obediência é na força. Não depende. Escute, é uma decisão. E aí, a partir dessa decisão que você decide, quando alguém decide obedecer, a primeira coisa que a pessoa faz é separar um tempo para estar com Deus. Escute o que eu estou dizendo, é o caminho. Se alguém quer, de fato, tomar a decisão de obedecer a Deus, precisa separar tempo para estar em intimidade com Ele. Se você decidir que vai obedecer a Deus e você não tem tempo para estar em intimidade com Ele, pode ter certeza que você vai cair de novo. Você vai tropeçar de novo, porque a sua obediência está baseada na sua força e Deus não deixa nenhuma carne se gloriar diante dEle. Do mesmo jeito que a salvação não é por obras, a nossa obediência, amados, é por intimidade. É uma decisão. Você está aqui? Quando estamos íntimos do Senhor, somos protegidos, somos revestidos e o Senhor nos ensina a obedecer. A obediência é um processo que nós aprendemos ao longo da vida. É algo que nós precisamos tratar no nosso coração e muitos não conseguiram tratar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem gente relativizando a obediência. Relativizar a obediência, você escolhe o que você obedece. Isso é um comportamento, amados, que irrita o espírito. Obedece ali, obedece acolá, mas ali não obedece. Se obedece em 10 áreas, mas em 2 áreas você não obedece. E você acha que está ganhando pontos com Deus. Eu quero te dizer nessa noite, pela autoridade que o Senhor tem nos dado de falar a palavra, de pregar, obediência parcial não faz com que você se dê bem com Deus. Tem muita gente precisando tratar isso. Obediência parcial. Não adianta, você não se dá bem com Deus. E você fica convencido de que está fazendo tudo certo e acaba dizendo até que Deus é injusto. Ei, me esqueceu? Eu tenho feito isso, aquilo, tenho ido para a igreja, tenho dado dízimo. Eu tô me segurando para não fazer aquilo outro não mandar não sei quem, não sei para onde. Obediência parcial, amado. Escute, Deus é perfeito. Todas as promessas da Bíblia, elas são legítimas e Deus é fiel para cumprir cada uma. Você quer ver um relato? Põe aí para mim, por favor, primeiro livro de Samuel 15, versículo 22, 23, por favor. 1 Samuel 15, 22 e 23.
Aleluia. Vai chegar, eu creio. Hoje eu estou em fé. Amém. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. Não era 22, mas vamos ler. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor e o seu Deus em Gilgal. Coisa que Deus não mandou fazer. Passa para o 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Diga obediência e submissão. Olha só, preste atenção aqui, obediência e submissão. A nossa submissão, ela está intimamente ligada com a nossa obediência. E a autoridade também, vou já lhe mostrar. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 23. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação ou feitiçaria, numa outra versão. Põe outra versão aí, por favor. Só nesse versículo, se a gente encontra. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, a insubmissão é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amados, o que Samuel estava falando pelo Espírito de Deus, é por isso que está escrito, para o nosso aprendizado, porque foi inspirado, é que a rebeldia, amados, existem níveis de desobediência que tem gente que não sabe. Olha o que eu estou dizendo aqui diante das câmeras de vocês. Tem gente que pensa que é obediente, mas na verdade é rebelde. Tem raiz de rebeldia. Tem gente que pensa que é uma bênção de Deus, mas é insubmisso em algumas áreas. Obediência parcial, amados, parcial. Se eu falei imparcial, eu errei. Obediência parcial não agrada a Deus. O povo israelita, eles tinham plena consciência do que se tratava isso para Deus. Eles sabiam da visão de Deus, da revelação de Deus a respeito dessas coisas. A respeito de feitiçaria e de idolatria. Para Deus é a mesma coisa. Eles sabiam disso. E o que Samuel estava dizendo era exatamente isso. Para Deus, rebelde é feiticeiro. Para Deus, insubmisso é idólatra. Havia, amados, da parte de Deus revelada, amados, Deus abominava, Deus mostrou isso, que abominava a feitiçaria e a idolatria. Da mesma forma, quando Samuel falou isso, Deus abomina a rebelião e a insubmissão. Para Deus é a mesma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Do mesmo jeito que um feiticeiro se expõe ao poder maligno, às trevas, um rebelde também se expõe ao poder maligno e às trevas. É a mesma coisa. Isso são conceitos espirituais. Isso são leis espirituais. Do mesmo jeito que um feiticeiro se expõe às trevas quando ele mexe com a feitiçaria e aquilo afeta ele é afetado. Um rebelde e um insubmisso também é afetado pelos poderes demoníacos. É a mesma coisa. Nós precisamos obedecer. A questão da obediência precisa ser tratada no coração de algumas pessoas. Até quando você vai protelar? Amados, a questão da nossa autoridade espiritual, ela está atrelada à forma como nós nos submetemos a Deus. Se você colocar aí, não sei se vai dar tempo de colocar, às vezes demora. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crente que só está querendo fazer a segunda parte, resistir o diabo. Todo mundo tem o nome de Jesus na boca, né? Para resistir o diabo. Ai, está repreendido, está queimado em nome de Jesus. E às vezes não queima nada, não repreende nada. Exatamente porque a nossa autoridade, a nossa força contra o império das trevas está atrelada ao nível de submissão que nós temos a Deus.
Se eu não me submeto a Deus, eu também não sujeito o diabo. E o pior, quem vive em desobediência, não só sujeita ao diabo, não só, aliás, não consegue resistir ao diabo. Quem não vive em obediência, não só não consegue resistir ao diabo, como também é resistido por ele. Quem vive em obediência relativizada, quem vive em obediência parcial, não consegue sujeitar o diabo. Não, aliás, não consegue resistir ao diabo. Perdão pela palavra. Estou fazendo aqui, estou trocando. É a virose. Quem não se submete a Deus, não consegue refrear o império das trevas. Não consegue resistir ao diabo. Pelo contrário, é atacado por ele, é tocado por ele. Tem muita gente sendo atacada. Tanto ataque passando e você não entende. Está passando. É o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito. Eu vou colocar a couraça e faz até uma dinâmica dentro de casa, né? Está passando. É uma porta aberta à desobediência. A nossa autoridade, ela está totalmente, amados, comprometida quando nós não nos sujeitamos a Deus. É uma questão de estarmos, amados, respeitando e vivendo na cadeia de autoridade. Aquele centurião que está lá em Mateus, eu não lembro se é Mateus 7, não precisa colocar o texto agora. Ele falou, quando Jesus disse, eu vou na tua casa, ele disse, não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho pessoas, soldados também, que estão sujeitos à minha autoridade. Eu digo a um, vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Jesus ficou impressionado, porque aquele homem entendia disso. A autoridade daquele homem, ela estava completamente, amados, ligada à sujeição. Todos nós, amados, escute, a autoridade espiritual que temos, ela está totalmente comprometida se nós não nos sujeitarmos acima à cadeia de autoridade da nossa liderança, da cobertura espiritual e principalmente de uma vida de comunhão e obediência com o Senhor. Tem gente que não está entendendo isso. Tem gente que não está entendendo isso. Autoridade comprometida, está tentando resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos submeter a Deus, é em tudo. Tudo nosso deve estar submetido a Deus, tudo. Dinheiro, caminhos, palavras, pensamentos, atitudes. Se nós não consagrarmos, se nós não fizermos assim, amados, submetermos a Deus, a nossa autoridade para baixo vai ficar ruim. Tem que estar bem para cima para poder vencer quem está embaixo. Aquele oficial disse para Jesus, como se dissesse assim, Senhor, eu sou um major. Eu tenho abaixo de mim tenente, eu tenho abaixo de mim sargento, eu tenho acima de mim capitão, né? Comandante. Ele entendia de autoridade. Então, porque ele entendia de autoridade, ele sabia que Jesus estava sujeito a Deus. E que se Jesus desse uma palavra para ele que era menor, ia acontecer. É o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha. É o tipo de fé. E Jesus ficou admirado. Nunca vi tanta fé em Israel. Uau! Quantos podem dizer amém? Nós não podemos nos enganar, amados. Deixa eu dizer algo para você. Todo desobediente sabe que desobedece. Embora possa mostrar de forma dramática que fez isso por isso, está fazendo isso porque não sei quem está fazendo aquilo, culpa as autoridades, culpa o governo, culpa a economia, culpa a liderança, culpa a esposa, culpa o marido, culpa os filhos, culpa todo mundo. Mas lá no fundo ele sabe que é desobediente. Se você voltar para o texto do livro de 1 Samuel, capítulo 15, botar no versículo 24, a gente leu 22 e 23, se você voltar no 24, você vai ver que Saul confessou que pecou. Ele sabia, ele dava desculpas, mas ele sabia. Aí, palavra de Saul, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Lá no fundo ele sabia. Tem gente que lê de forma descuidada e acha que Saul estava enganado. Não, Saul não estava enganado. Lá no fundo ele sabia, pequei contra o Senhor. O que acontece é que Saul estava preocupado, escuta o que eu vou dizer para você, Saul estava preocupado com a postura dele diante dos homens.
Depois daí ele diz: vem comigo, Samuel, para que o povo veja. Ele estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com a posição dele diante de Deus. Ele estava preocupado com a posição dele diante dos homens. Isso acontece com o coração de todo aquele que é desobediente. Em outras palavras, obediência parcial configura em desobediência. Ele obedeceu em partes. Deus disse: eu te rejeito. Ele pode ter obedecido 70%, ele pode ter obedecido até 90%, mas porque ele não obedeceu 100% e faz isso de forma descarada, Deus o rejeita. Obediência parcial configura para Deus em desobediência. É responsabilidade nossa tratar certas coisas, não de Deus. É nossa. Pessoas controladas pela ira. O Espírito Santo vai mudar. Vai não, amado. A Bíblia diz: vocês devem apaziguar a ira de vocês. Vocês devem reprimir os desejos e as inclinações da carne em vocês. Somos nós. Vocês devem receber a palavra com humildade. Vocês devem buscar. Isso é decisão. Isso é decisão. Eu tomo uma decisão diante do Senhor de tratar certas coisas em mim, certas tendências, certas inclinações. Eu tomo. É um caso aqui muito engraçado da Bíblia, a gente já falou isso, eu quero lembrar você para terminar. É o caso de Elias. Depois que ele passa aquele vale, daquela depressão que ele teve, Deus trata com ele: o que tu está fazendo aqui, Elias? Aí no final de tudo Deus fala para ele, se eu não me engano, 1 Reis 19, está essa história. Deus fala para ele: Elias, agora tu vai voltar pelo caminho que você veio, e você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, no teu lugar. Ele não ungiu, ele só ungiu um. Ele sabia que Eliseu ia tomar o lugar dele, ele só ungia Eliseu, e Eliseu que se virasse para ungir os outros dois. Em 2 Reis, capítulo 8, você vê o relato de Eliseu ungindo Azael, e no capítulo 9 você vê o relato de Eliseu mandando o profeta cumprir e ungir Jeú. Você acha que Elias foi besta? Ele foi desobediente. Ele obedeceu de forma parcial, ele estava encerrando o ministério dele, e o que ele queria era ir embora. Deus mandou ungir 3, ele ungiu 1. Amados, isso não cola. Estava lá no final do ministério dele, mas pode ter certeza que Deus tratou com ele. Deus levou ele, mas Deus tratou. Deus sempre trata. Não passa despercebido. Você está comigo? Não passa despercebido. Deus vai tratar a obediência parcial. Não se dá bem com Deus, nunca. Diga nunca. Nunca se dá bem com Deus. Quando obedecemos, amados, não se trata de nós, não se trata do que os outros vão ver, como Saul. Não, vem comigo, com o profeta: vem comigo Samuel, para que o povo veja. Eu não quero ficar mal diante das pessoas. Davi, posteriormente, quando pecou, que foi tratado, Davi não estava preocupado como é que ele ia ficar diante do povo. Ele foi embora do palácio. Ele sabia, ele disse: esse mal está vindo sobre mim porque pequei. E Davi disse: eu pequei tão somente contra ti, Senhor. Ele sabia que tinha pecado. Essa é a diferença. Ele assumiu a culpa. Ele orou ao Senhor. No Salmo 51 você pode ver Davi pedindo a Deus restauração, porque Davi estava preocupado com a posição dele, não diante dos homens, dos filhos, do reino, do próprio Absalão, que usurpou o trono dele. Ele estava preocupado com a posição dele diante de Deus: eu pequei contra ti, me restaura, Senhor. A gente precisa entender que quando erramos, temos que ir direto a Deus pedir restauração. É contra Deus que pecamos. Quando desobedecemos às autoridades, pecamos contra a autoridade de Deus. Quando pecamos normalmente, eu não estou fazendo nada contra ninguém, contra pai, contra mãe, contra os pastores. É o pecado meu. Escute, qualquer pecado é um pecado contra a santidade de Deus. Não fique pensando que eu estou prejudicando só a mim e Deus está velando para eu voltar. Escute, você está pecando diante de Deus quando você desobedece e quando você obedece parcialmente. Veja a história de José. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar investe
em cima de José. E José, deixa eu dizer para você, José fugiu dela, todo mundo sabe, mas não foi porque, digamos, José disse assim, eu não vou ficar com essa mulher porque ela não é o meu tipo. Não, de jeito nenhum, não foi por isso não. José disse, eu pecaria e faria um mal desse tão grande contra Deus. Apesar de que Potifar foi muito bom com ele, colocou muitas coisas na autoridade, deu autoridade a ele. Era uma pessoa incrível aquele homem, um homem importante, tinha uma grande posição, Potifar, e a mulher do lado era como se fosse uma representação de ordem da família dele. E José não pensou em Potifar, disse, eu faria um mal desse contra Deus. É contra ele. É contra ele que fazemos. Quando estamos nas redes sociais, né? Alguns irmãos estão na rede social, olhando lá, eu só tô comentando aqui, eu estou praticando comunhão com a irmã da igreja, as irmãs das outras igrejas, as irmãs bem mais jovens, as irmãs do vigiam, né? Aí o homem casado vai lá, você é linda, a paz do Senhor, foi a unção que te fez tão protuberante. Deus está vendo, é contra Deus. Esse tipo de coisa vai se voltar contra você. São sementes ruins. Nós precisamos obedecer em submissão, para que isso se volte contra nós como um reflexo bom de poder, proteção e autoridade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Como é que um homem que nunca desobedeceu, que nunca pecou, aprendeu pela obediência? Níveis de obediência, níveis na vida de Jesus. Ele estava ali como homem, mas as situações, elas acontecem no decorrer da vida. Você nunca pode mensurar, você nunca pode prever, você nunca pode medir o que vai acontecer. Você obedeceu até aqui, você precisa estar vigiando, estar pronto para obedecer de novo, porque vem situações novas. Jesus nunca pecou, mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. O que foi que ele aprendeu? Níveis altos de obediência. Ele era um homem, era Deus no espírito, na deidade, mas ele também tinha um corpo, ele era um homem, ele era um homem, de cor, carne e sangue. E vemos Jesus no Getsemane dizendo para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um nível de obediência altíssimo que só ele passou. O que Paulo também diz numa das suas cartas, e se eu não me engano, Filipenses, que Jesus foi obediente até morte, morte de cruz, esvaziou-se completamente, disse, eu vou obedecer até o nível de morrer. Hebreus 5, 7, de 7 a 9, põe aí para a gente encerrar, por favor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Tudo que Jesus fez e o sucesso completo da sua obra, do seu trabalho, foi devido à sua reverente submissão. Quantos podem dizer amém? Deus deseja crentes submissos. Aleluia, você está aqui? Não só com aparência de obediência, não só com aparência de submissão, pessoas dotadas de compostura bonita, mas eu estou falando de condição de coração. Não estou falando de aparência, de pessoas que estão preocupadas com o que o pastor vai pensar de mim. Eu já conheci muitos passaram por esse ministério que faziam coisas feias, mas a preocupação deles era que eu não soubesse. Porque se eu não soubesse, as coisas iam continuar normal. Amados, a vida dessas pessoas ficaram arrasadas. Quem é o pastor diante daquele que vive? Nós temos que nos preocupar diante de Deus, a nossa posição diante do Senhor. E outra, eu não sou a baby do Brasil, não, mas eu vou dizer uma coisa para você, Jesus está voltando. Eu digo isso muito antes dela. Jesus está voltando. Está às portas o nosso Senhor da glória. Eu penso muito nisso, eu medito muito nisso, Senhor. Eu tenho que estar cada dia mais
pronto e vigiando para me encontrar com o Senhor nos ares. É algo que vai acontecer e não volta atrás. Quando isso acontecer, estaremos diante dele, de pé diante dele e pronto. Estamos nos últimos dias, estamos na reta final. Nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Pedro diz que nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual para oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Quantos podem dizer um fortíssimo amém? A nossa obediência e a nossa submissão, amados, ela é rica e poderosa quando estamos em comunhão. Eu quero dizer nessa noite que é Deus quem nos levanta, como Paulo diz em 2 Coríntios 1, é Deus quem fez com que nós e vocês ficassem firmes. Ele nos ungiu com o seu Espírito, é através da comunhão que ficamos firmes, que somos verdadeiramente obedientes, não mascarados, que oferecemos a Deus uma obediência completa como sacrifício vivo, santo e agradável, não uma obediência parcial que engana a todos. Nós precisamos andar, amados, retos diante de Deus. E eu digo para vocês, Deus vai te revestir, te preparar para o que está vindo aí nesses últimos dias. Pode vir, amados, a pior onda, pode acontecer a pior coisa que está profetizado na Bíblia. Em obediência, em submissão a Deus, somos inabaláveis. No centro da vontade de Deus e do propósito de Deus, em obediência e submissão, somos imortais, por assim dizer. Satanás não nos alcança. Você está comigo? Diga amém.